Na nossa consideração destas doutrinas bíblicas, chegamos agora à consideração da doutrina bíblica da providência. Penso que é correto considerarmos essa doutrina antes de tratarmos do homem em particular, porque ela decorre numa sequência lógica da doutrina da criação. Agora, talvez a melhor maneira de descrever o que entendemos por providência seja defini-la em termos da sua relação com a criação. Podemos colocar desta forma: criação, como vimos, significa trazer à existência algo que não existia antes. Portanto, se isso é criação, então providência significa a continuação ou a causa da continuação daquilo que foi chamado à existência. A criação traz as coisas à existência, a providência as mantém ou garante a sua continuação na existência, em cumprimento dos propósitos de Deus. A doutrina da providência não significa apenas, portanto, que Deus tem uma presciência do que vai acontecer, mas é uma descrição de sua atividade contínua e do que ele continuou a fazer desde que fez o mundo desde o início. Agora, não pode haver nenhuma dúvida de que esta doutrina, no momento, é muito importante para considerarmos. Cada doutrina bíblica, é claro, é importante e não devemos considerar nenhuma delas como garantida. Mas se você olhar para a longa história da Igreja, descobrirá que em diferentes épocas e em diferentes séculos, algumas doutrinas assumem uma importância particular. A grande doutrina nos primeiros séculos da Igreja foi, necessariamente, a doutrina da pessoa de Cristo. Tinha que ser. Essa foi a doutrina mais atacada, por isso a Igreja colocou nela a máxima ênfase. Na época da Reforma, era a doutrina da justificação somente pela fé, e assim por diante, em épocas diferentes. Cabe a nós colocar uma ênfase muito especial em doutrinas específicas, e eu estou preparado para afirmar que talvez neste nosso século XX, a doutrina mais importante em muitos aspectos seja a doutrina da providência. Agora, espero que ninguém pense que estou argumentando que a doutrina da providência é mais importante do que a doutrina da encarnação ou da expiação. Esse não é o meu ponto. Eu estou simplesmente dizendo que há certas razões pelas quais devemos prestar especial atenção a essa doutrina. Deixe-me dar-lhes minhas razões. O primeiro é o estado do mundo neste momento, especialmente o estado do mundo durante todo este século até agora. Essa doutrina da providência é uma pedra de tropeço para um grande número de pessoas que estão fora de Cristo e fora da Igreja. Eles dizem: não posso acreditar na sua doutrina, não posso acreditar no seu evangelho. Você diz que Deus é um Deus de amor. Bem, olhe para o mundo, veja as coisas que aconteceram no mundo. Olhe para essas duas guerras mundiais. Como você pode reconciliar algo assim com um Deus de amor, um Deus que você diz ser todo-poderoso, tão poderoso que não há nada que ele não possa fazer se assim desejar? Como você pode explicar tudo isso? Então você vê, a própria situação histórica neste século concentra a atenção imediatamente nesta grande doutrina da providência. Outra coisa que chamou a atenção na doutrina da providência é o que chamamos de providências especiais. Ora, as providências especiais são intervenções especiais de Deus em favor de indivíduos ou grupo de pessoas. Por exemplo, em Dunkerque, durante a guerra, uma espécie de neblina desceu para proteger os soldados, enquanto ao mesmo tempo o mar estava extraordinariamente calmo. E muitas pessoas neste país estavam prontas a dizer que isso foi um ato providencial de Deus. Disseram que Deus interveio para salvar as nossas tropas, tornando possível o seu regresso a este país. Há também quem diga que o mesmo sobre a defesa de Malta durante a guerra. Então, claro, tem sido costume e tradicional neste país dizer que a mesma coisa aconteceu na época da Armada Espanhola, que o que realmente foi responsável pela destruição daquela frota foi a mudança na direção do vento. Além disso, há pessoas que reivindicam providências especiais em suas vidas pessoais.
É incrível, dizem eles. Sabe, foi isso que aconteceu comigo. E eles descrevem como certas coisas parecem ter sido arranjadas, especialmente para se adequarem às suas circunstâncias especiais. E então, quando você lhes diz que não podem dizer coisas assim, eles se ressentem de toda a doutrina da providência. Outra razão pela qual é importante ser claro sobre essa doutrina neste século é que a maior parte dos pensamentos dos homens e das mulheres hoje parece ser determinado pelo que é chamado de perspectiva científica. É sem dúvida o fato de um grande número de pessoas nem sequer começar a considerar a grande mensagem do cristianismo, porque dizem: toda a tua mensagem inclui a ideia de milagres e destas intervenções de Deus. Para aqueles que adotam uma perspectiva científica como eu, em relação à vida como um todo, tais coisas são uma impossibilidade absoluta. E se o seu evangelho contém o sobrenatural, simplesmente não posso começar a considerá-lo. E a última razão que eu apresentaria é esta: você não pode começar a falar sobre oração respondida, sem ao mesmo tempo introduzir a doutrina da providência. Portanto, devemos considerar essa doutrina porque muitos outros assuntos a pressupõem. O que então a Bíblia nos diz sobre a doutrina da providência? Novamente estamos diante de um assunto muito difícil. As doutrinas específicas da salvação que consideraremos são muito simples em comparação com a doutrina como esta. É uma daquelas doutrinas inescrutáveis e há um hino que nos lembra disso. Deus se move de uma maneira misteriosa, realizando suas maravilhas, diz William Cowper. E a incredulidade cega certamente errará, e não apenas a descrença cega, mas a falta de fé, mas o desejo de compreender o que é impossível, certamente nos levará a problemas, se não ao erro. Portanto, abordemos a doutrina da providência com reverência e humildade, indo até onde as Escrituras nos levam, mas não indo além disso. Ora, a Bíblia ensina em todos os lugares, muito claramente, como lhe mostrarei, que Deus está no controle de todas as coisas. O Salmo 104 é suficiente por si só para estabelecer essa doutrina. Não há limite para o que ele faz. O Salmo 103, versículo 19, também diz: o Senhor preparou o seu trono nos céus, e seu reino governará sobre tudo, em todos os lugares. E a Bíblia nos ensina que, antes de tudo, em oposição ao deísmo, ao qual me referi, aquela doutrina que considera o universo como uma espécie de relógio feito pelo relojoeiro, dado corda por ele e depois colocado no chão para se esgotar. Mas a doutrina da providência contradiz isso, e gosto bastante da comparação que já foi usada para mostrar a diferença. A doutrina da providência nos diz que o universo e tudo dentro dele é como um grande navio que é pilotado dia após dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, pelo próprio Deus. Além disso, é claro, também vai contra o panteísmo, que diz que Deus é tudo e que está em tudo e que, portanto, não é possível diferenciar entre o universo e o próprio Deus. A doutrina da providência contradiz ambos os pontos de vista. Como, então, encontramos essa doutrina na Bíblia? Bem, em primeiro lugar, encontramos isso em uma série de declarações muito diretas nas Escrituras. Darei a você uma lista deles mais tarde. Então, outro argumento muito poderoso a favor da doutrina da providência baseia-se no fato da profecia. Não seria possível para um homem inspirado por Deus prever que iria acontecer, talvez dentro de várias centenas de anos, a menos que Deus controlasse tudo. A profecia não é apenas presciência, é uma garantia de que os eventos profetizados acontecerão porque Deus está no controle. Depois, outro grande argumento, como vimos, deriva das respostas à oração. Se não acreditássemos que Deus controlava tudo, não haveria sentido em orar. Não oraríamos pela luz do sol, não oraríamos pela chuva, não oraríamos pela saúde e pelo controle das doenças. A oração, em certo sentido,
seria ridícula se não acreditássemos na doutrina da providência. E é por isso que os deístas não acreditam na oração. Os panteístas não oram. Não há propósito nisso. Mas aqueles que acreditam na doutrina da providência, obviamente oram, porque a própria ideia dessa doutrina leva imediatamente à oração. E o nosso último argumento geral é o argumento dos milagres. Se a doutrina da providência não fosse verdadeira, se não fosse o caso de Deus ter sua mão sobre tudo e controlar tudo, então os milagres simplesmente não poderiam acontecer. Então, o que exatamente queremos dizer com providência? Não consigo pensar numa definição ou descrição melhor do que esta. Providência é aquele exercício contínuo da energia divina por meio da qual o Criador sustenta todas as suas criaturas, atuando em tudo o que acontece no mundo e dirige todas as coisas para o fim que lhe foi designado. Consideraremos a prova bíblica para essa afirmação mais tarde. Ora, existem 3 elementos nesta ideia de providência e devemos diferenciá-lo tanto no pensamento como na prática, embora, é claro, os 3 tendem a trabalhar juntos. Você pode observar os 3 aspectos da providência de diferentes ângulos. O primeiro é o aspecto ou elemento de preservação, aquela obra contínua de Deus pela qual ele mantém as coisas que criou, juntamente com as propriedades e poderes com as quais ele as dotou. Agora, isso é o mais importante. A Bíblia ensina que Deus preserva tudo o que ele fez. É um trabalho contínuo. Alguns tentam dizer que esta doutrina da preservação significa simplesmente que Deus não destrói a obra que uma vez fez, mas isso não é preservação. Significa mais do que isso. Significa que ele mantém tudo em existência. Outros também entenderam mal esta doutrina. Aliás, o grande Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos que a igreja cristã já conheceu, aquele grande americano que viveu há 200 anos, se você encontrar alguma coisa escrita por ele, compre e devore. O próprio Jonathan Edwards quase caiu em um erro sobre isso. É um erro dizer que preservação significa um processo contínuo de criação, de modo que Deus está continuamente criando, de novo e de novo, tudo o que existe, e tudo continua funcionando ao ser criado desta maneira, momento a momento. Mas isso não é realmente preservação, tal como a entendo e como tem sido tradicionalmente entendida. Então, colocaremos assim: tudo que foi criado por Deus tem uma existência própria, real e permanente, separada do ser de Deus. Mas isso nunca deve ser entendido como significando que é autoexistente, o que pertence a só Deus. Se as coisas existissem por si mesmas, não precisariam de Deus para continuar. Essa é a diferença. Deus criou uma coisa e a mantém viva. Ele sustenta todas as coisas e elas continuam a existir como resultado de um exercício positivo e contínuo do seu poder divino. Observe como o Salmo 104 coloca isso nos versículos 28 e 30. Se tu lhes dá, eles colhem. Tu abres a tua mão e eles ficam cheios de bens. Escondes o teu rosto, eles ficam perturbados. Tira-lhes o fôlego, eles morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e renovas a face da terra. Agora, Deus não cria esses animais da terra constantemente. O que ele faz é manter a vida, preservar o que ele já criou. Paulo, é claro, coloca isso exatamente em Atos capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele quer dizer a mesma coisa em Colossenses capítulo 1, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Eles são preservados, são mantidos por ele. É afirmando de forma ainda mais contundente em Hebreus capítulo 1, versículo 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não apenas os criou, ele os sustenta. Não há nada no universo que continuaria avançando se Deus não o sustentasse. Portanto, nunca devemos pensar no universo como algo que Deus criou e depois permitiu que se desenvolvesse.
Isso é deísmo. Em segundo lugar, há o aspecto governamental da providência. Isto significa a atividade contínua de Deus por meio da qual ele governa todas as coisas com um fim e objetivo definidos, e o faz para garantir o cumprimento de seu próprio propósito divino. O Senhor reina, regozija-se a terra. Salmo capítulo 97, versículo 1. Ele é o Rei do universo. Ele é o Senhor dos senhores. Tudo está sob seu controle. Seu reino domina sobre tudo. Salmo capítulo 103, versículo 19. As nações são como a gota de um balde e são contadas como o pó fino da balança. Isaías capítulo 40, versículo 15. Essa é a ideia do governo. Ou veja a poderosa declaração de Daniel no capítulo 4, versículo 34 e capítulo 5. E no fim dos dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos para o céu e meu entendimento voltou para mim, e abençoei o Altíssimo e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu domínio é eterno. Reino é de geração em geração, e todos os habitantes da terra são reputados como nada, e ele faz segundo a sua vontade no exército do céu e entre os habitantes da terra, e ninguém pode deter a sua mão ou dizer-lhe ele: o que você faz? O aspecto governamental da doutrina da providência de Deus é de vital importância e permeia a Bíblia do início ao fim. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, revelando-se a cada hora. Diz William Cowper: existe um fim para esta criação, um propósito, um objetivo. Tudo está conduzindo ao propósito determinado de Deus para isso. O terceiro aspecto da providência que devo enfatizar é o que geralmente tem sido chamado de aspecto da concorrência. Significa a cooperação de Deus e de seu poder divino com todos os poderes subordinados de acordo com as leis pré-estabelecidas de seu funcionamento, fazendo-os agir e agir precisamente como fazem. Se você preferir, significa toda a ideia da relação entre causas secundárias e a ordem de Deus para todas as coisas. O ensino da Bíblia é que Deus opera nas e através das causas secundárias que ele criou. Presumo que todos nós temos clareza sobre as causas secundárias. Descobrimos, não é mesmo, que tudo o que acontece tem uma causa. Certas coisas levam a outras coisas. Você vê isso através de toda a natureza. Uma coisa produz outra. Agora, essas são as causas secundárias, e a doutrina bíblica da providência ensina a existência de causas secundárias. Mas é muito claro na sua ênfase que as causas secundárias não operam de forma automática ou independente. Deus trabalha através deles. Eles têm suas próprias operações, mas Deus está sobre todas essas operações. Agora é importante enfatizar este ponto, porque muitas pessoas hoje falam dos poderes da natureza como se fossem algo independente, mas eles não são. Existem poderes e leis na natureza, mas não são separados de Deus. Deus está em relação direta com eles e os usa, ordena e manipula. Portanto, mantemos as duas ideias ao mesmo tempo: a realidade das causas secundárias, mas sua dependência de Deus e seu controle sobre elas. Isto é um mistério, claro. Este é o aspecto difícil dessa doutrina. Como podem essas coisas ser verdadeiras ao mesmo tempo? Mas as Escrituras ensinam isso. Você encontrará no Salmo 104, versículo 20, 21 e 30. Amós, capítulo 3, versículo 6 diz: soará uma trombeta na cidade e o povo não terá medo? Haverá algum mal numa cidade e o Senhor não o fez? Mateus capítulo 5, versículo 45 nos diz: porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Em outras palavras, essas coisas não acontecem automaticamente como resultado de causas secundárias ou leis da natureza. Deus está por trás deles. Ele está trabalhando neles e através deles. Ele não está divorciado deles. Portanto,
Aí estão, resumidamente, os 3 aspectos da providência. Você pode pensar assim: a ideia de preservação nos faz pensar no ser de tudo o que existe. A ideia de governo nos diz que esse ser é guiado, e a doutrina da concorrência nos diz como a atividade é guiada: ser, orientação e atividade. Então a próxima questão a que chegamos é esta: de que forma a providência é exercida? Ou, dito de outra forma, quais são os objetivos da providência? Ora, aqui é costume dividir a providência em geral e especial. Acabamos de ver que em toda a Bíblia somos ensinados que todo o universo está sendo controlado por Deus. Esta é a providência geral. Ele não apenas fez isso, mas também o mantém funcionando e o está controlando. Então você chega à providência especial, que pode ser pensada de 3 maneiras. Em primeiro lugar, é o cuidado de Deus para com cada parte separada do universo na sua relação com o todo. Existem escrituras abundantes para provar isso. O Salmo 104 nada mais é do que uma grande elaboração desse ponto. Deus não apenas controla todo o universo, ele controla também os riachos e os riachos, as árvores e as plantas, não apenas gerais, mas também particulares. Providência especial também significa que Deus tem um cuidado especial com todas as criaturas racionais, animais e seres humanos. Ao longo da Bíblia, somos informados de que Deus controla a existência de todas as pessoas, tanto más como boas. É por isso que ele fez com que seu sol nasça e que a chuva caia sobre todos os tipos de pessoa. Deus está assim relacionando até com os pecadores, mesmo com homens e mulheres que o negam e não acreditam nele. As Escrituras ensinam que eles não estão fora de um relacionamento com Deus. Mas é claro, acima de tudo, providência especial significa o cuidado especial de Deus pelo seu próprio povo e pelo que ele faz por ele. Então vamos agora às declarações bíblicas e aos princípios bíblicos. Primeiro, a Bíblia nos diz que a providência de Deus é exercida sobre todo o universo. O Salmo capítulo 103, versículo 19, que já citamos, diz: o seu reino domina sobre todos. Encontramos isso também em Efésios capítulo 1, versículo 11, o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Deus está controlando todas as coisas em todos os lugares, os céus e a terra e debaixo da terra. Ele tem um propósito por trás de tudo. Segundo, a providência de Deus é exercida no mundo físico. Refiro-me a todo o Salmo 104 e também, novamente, a Mateus capítulo 5, versículo 45. Terceiro, a providência controladora de Deus sobre a criação bruta, sobre os animais. Vemos isso novamente no Salmo 104 e também em Mateus capítulo 6, versículo 26, onde lemos sobre as aves que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial os alimenta. Enquanto em Mateus capítulo 10, versículo 29, somos informados sobre os pardais, e nenhum deles cairá no chão sem o vosso Pai. Quarto, somos informados de que sua providência é exercida sobre os assuntos das nações. Você descobrirá isso em Jó, capítulo 12, versículo 24. Ele tira o coração dos chefes do povo da terra e os faz vagar por um deserto onde não há caminho. Ou novamente em Atos capítulo 17, versículo 26, lemos: e de um só sangue fez todas as nações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, e determinou os tempos previamente determinados e os limites de sua habitação. Quinto, somos informados de que Deus governa providencialmente o nascimento de um homem e sua sorte neste mundo. Lemos em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, e disse o Senhor a Samuel: até quando lamentarás por Saul, visto que o rejeitei de reinar sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai, eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque me providenciei um rei entre seus filhos. E Paulo diz sobre si mesmo em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas quando aprove a Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, revelar seu Filho em mim,
para que eu pudesse pregá-lo entre os gentios. Em sexto lugar, descobrimos que a providência de Deus determina os sucessos e fracassos exteriores na vida humana, pois a promoção não vem nem do leste, nem do oeste, nem do sul, mas Deus é o juiz. Ele derruba um e estabelece o outro. Salmo capítulo 75, versículos 6 e 7. A sétima é esta: que Deus governa coisas que parecem acidentais ou aparentemente insignificantes. Meu texto favorito para provar isso é o primeiro versículo de Esté, capítulo 6, onde somos informados de que o rei não conseguiu dormir. Meu Deus, diz alguém, certamente isso não tem nada a ver com a providência de Deus. Mas leia o livro de Esté e descobrirá que se trata de um ponto crucial. Fica bem claro que o rei não conseguiu dormir naquela noite porque Deus o manteve acordado. Assim, Mordecai foi salvo e Esté e seu povo foram salvos através da instrumentalidade de Deus causando esta insônia, algo aparentemente trivial e aparentemente acidental. Em oitavo lugar, a providência de Deus protege os justos. Leia Salmos capítulo 4, versículo 8. Eu me deitarei em paz e dormirei, pois tu, Senhor, só me fazes habitar em segurança, diz o salmista. Por quê? O Senhor o protegeu. Na verdade, isso é demonstrado lindamente nos Salmos 4 e 5. E Deus supre, em nono lugar, através da providência, as necessidades do seu povo. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória por Cristo Jesus, diz Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 19. E décimo e último, você descobrirá que cada resposta à oração que está nas Escrituras é apenas uma declaração de que Deus providencialmente ordena as coisas dessa maneira para o seu povo. Agora, isso me leva ao que é chamada de providências extraordinárias, ou, em outras palavras, milagres, pois os milagres se enquadram neste título de providência. Um milagre é uma providência extraordinária. Qual é a diferença entre providência ordinária e extraordinária? Pergunta alguém. Eu responderia a essa pergunta da seguinte forma: na providência ordinária, Deus opera através de causas secundárias, de acordo com as leis que ele estabeleceu na natureza. Mas, em providências extraordinárias ou milagres, Deus opera imediatamente, diretamente e sem causas secundárias. O milagre é Deus operando, não contrariamente à natureza, mas de maneira sobrenatural. Muitas vezes as pessoas têm problemas com esta questão dos milagres, porque começam por pensar que um milagre é algo contrário à natureza. Mas isso está completamente errado. E está errado porque a sua ideia de natureza está errada. Eles esqueceram que Deus trabalha na natureza. Acontece simplesmente que Deus tem duas maneiras diferentes de trabalhar. Geralmente, ele alcança seus propósitos através de causas secundárias, mas às vezes ele faz isso diretamente, e isso é um milagre. Deus está trabalhando, como vimos longamente, em tudo, sempre em toda parte, para que quando você tem um milagre, ainda seja Deus trabalhando, mas trabalhando de uma maneira diferente. E negar a possibilidade de milagres é dizer que Deus está confinado ou limitado por suas próprias leis. Algumas pessoas, é claro, insistem que os milagres são impossíveis porque violam as leis da natureza. Se tais pessoas acreditam em Deus, elas querem dizer que Deus está agora sujeito às leis que Ele mesmo estabeleceu na natureza e não pode fazer nada a respeito. Eles reduzem Deus a uma posição subserviente à sua própria lei, mas isso nega a doutrina de Deus em todos os aspectos. Há também uma tendência entre certas pessoas de acreditar em milagres apenas quando pensam que podem explicá-los. Deixe-me ilustrar isso com uma história. Lembro-me de uma vez um homem, um diácono, vindo falar comigo sobre o seu ministro. Ele ficou bastante preocupado com o chamado desse ministro para a sua igreja, porque não tinha muita certeza sobre a solidez e a ortodoxia desse homem. Mas um dia ele veio até mim com grande alegria e deleite e disse: "Sabe,
Nosso ministro agora acredita em milagre. O que o convenceu? Perguntei. Qual é a sua evidência? Bem, ele disse. Ele estava pregando no domingo à noite e nos contou que algumas descobertas recentes feitas na região de Sodoma e Gomorra revelaram que havia certas substâncias ali que poderiam muito bem explicar o que é descrito no Antigo Testamento. Portanto, o seu ministro agora acreditava em milagres. Mas, na verdade, ele ainda não acreditava em milagres, pois se você consegue explicar algo cientificamente, já não é um milagre. Por definição, um milagre é algo que não se pode explicar. Alguém uma vez disse que um astrólogo descobriu que, bem na época, a pessoa que falava comigo estava realmente muito entusiasmada com isso, e ele era evangélico, que os filhos de Israel estavam cruzando o Mar Vermelho. O sol e a lua estavam tão posicionados que era mais do que provável que tivesse surgido uma espécie de vendaval que empurrasse para trás uma parte do Mar Vermelho. Portanto, era possível que os filhos de Israel tivessem passado em terra firme, afinal. E este homem pensava com carinho que agora acreditava em milagres. Não. Você notará, talvez, que há uma tendência para fazer isso atualmente. Significa apenas que essas pessoas não estão felizes com a sua crença em milagres e que realmente não aceitam a doutrina bíblica. Um milagre, por definição, é sobrenatural. Não pode ser explicado em termos do funcionamento normal das leis da natureza ou de causas secundárias. É a ação direta e imediata de Deus. Penso que o verdadeiro problema no que diz respeito à crença em milagres se deve ao fato de as pessoas sempre os abordarem do ponto de vista da ciência ou da natureza, em vez de do ponto de vista de Deus, que é o Todo-Poderoso e que governa e controla tudo. O perigo neste século é divinizar a natureza, considerá-la como um poder absoluto no qual nem mesmo Deus pode interferir. É uma noção totalmente falsa, uma vez que tenhamos a ideia correta da providência de Deus. Penso que a maioria das nossas dificuldades em relação aos milagres deverão ser eliminadas. Agora devemos mencionar uma ou duas dificuldades que as pessoas às vezes têm em relação a essa doutrina da providência. Dizem que estão prontos a acreditar na providência em geral, mas não conseguem compreender bem a ideia de uma providência especial e dizem que tem duas razões para isso. A primeira é que Deus é certamente grande e todo-poderoso demais para ficar perturbado e preocupado com os detalhes de nossos pequenos problemas. A segunda é que as leis da natureza tornam impossível tal interferência, mas a Bíblia nos ensina que Deus se preocupa com os detalhes de nossas vidas. Ele responde às orações do seu povo detalhadamente em questões muito pequenas e nos encoraja a levar todas as coisas a Ele. Paulo diz: não tenham cuidado com nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, seja o vosso pedido conhecido diante de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Quanto a esta segunda objeção, o ensino bíblico a nega totalmente. As Escrituras ensinam positivamente esta providência especial de Deus e os milagres, é claro, provam isso ao máximo. Mas afinal, o grande problema é este. Se Deus governa e controla tudo, então qual é a sua relação com o pecado? Tudo que posso fazer em resposta é apresentar uma série de proposições que são claramente ensinadas nas Escrituras. A primeira é que atos pecaminosos estão sob o controle divino e ocorrem apenas com a permissão de Deus e de acordo com seu propósito final. Se você quiser uma prova disso, você a encontrará no caso de José e seus irmãos. Não fostes vós que me enviastes para cá, disse José, mas Deus. Gênesis capítulo 45, versículo 8. Deus permitiu seu ato pecaminoso e o controlou. Você encontrará o mesmo ensino sobre a morte de nosso Senhor, conforme exposto por Pedro no dia de Pentecostes, Atos capítulos 2. A segunda é que Deus restringe e controla o pecado. No Salmo capítulo 76, versículo 10, lemos: certamente a ira do homem te louvará, o restante da ira tu restringirás. A terceira é que Deus anula o pecado para sempre. Gênesis capítulo 50, versículo 20, coloca assim:
Mas quanto a vós, pensastes mal contra mim, mas Deus pretendia que isso fosse bom para fazer acontecer como é hoje, para salvar muitas pessoas vivas. Deus rejeitou o pecado e fez exatamente o mesmo no caso da morte de nosso Senhor. Minha última proposição é que Deus nunca causa o pecado, nem o aprova. Ele apenas permite, dirige, restringe, limita e anula. Somente as pessoas são responsáveis pelos seus pecados. O primeiro capítulo de Tiago apresenta claramente esse ensino específico. Terminemos com 2 pontos gerais. O primeiro é para mim um dos mais reconfortantes de todos. Não posso deixar de acreditar, depois de ler a Bíblia, que, em última análise, toda providência é para o bem do povo de Deus. Se você quiser uma prova disso, ela está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Parece-me perfeitamente claro que, em última análise, Deus está preocupado com tudo para o bem do seu próprio povo. Tudo o resto está a ser manipulado para o nosso benefício e para o nosso bem. É um pensamento maravilhoso e eu recomendo a você. Ao ler as Escrituras, fique de olho nisso. A providência realmente está preocupada com a salvação e tudo continua funcionando no mundo para o bem do povo de Deus. Se não fosse pelo seu povo, tudo seria destruído. Todos os pecadores serão claramente destruídos. Eles são preservados e mantidos por causa do povo de Deus e por causa da salvação de Deus. Meu outro ponto é este. Tenha cuidado, é um aviso. Sempre tenha cuidado ao aplicar qualquer evento específico. Deixe-me explicar. Sempre que algo de bom acontece a nós ou ao nosso país, estamos todos prontos, não estamos? Para dizer que foi sem dúvida um ato de Deus, a providência de Deus. Já expliquei o que a doutrina da providência ensina, mas gostaria de adverti-lo de que é perigoso particularizar qualquer coisa em particular. Tomemos como exemplo o famoso caso de Dunkerque. Não vou expressar uma opinião sobre o que aconteceu em Dunkerque. Tenho uma opinião, mas não a darei. Tudo o que eu gostaria de fazer é mostrar-lhe que se você afirmar que foi um ato de Deus, você deve fazê-lo à luz do seguinte. Em 1934, os cristãos alemães, e entre eles excelentes cristãos, emitiram essa declaração. Estamos cheios de gratidão a Deus por ele, como Senhor da história, nos ter dado Adolf Hitler, o nosso líder e o nosso salvador da nossa situação difícil. Reconhecemos que estamos de corpo e alma, ligados e dedicados ao Estado alemão e ao seu Führer. Esta escravidão, ele é o líder divinamente nomeado das nossas forças armadas e culturais, conduzindo-nos à vitória. É muito simples convencer-se de que Deus tem um interesse em comum e especial no seu país. Tenhamos muito cuidado para não desacreditarmos a Deus e sua causa por meio de afirmações insensatas e imprudentes. Às vezes, durante a Segunda Guerra Mundial, tivemos os dias nacionais de oração, mas coisas terríveis aconteceram quase no dia seguinte. Lembre-se disso. Meu ponto, então, é o seguinte. A doutrina é clara, mas sejamos criteriosos e cautelosos e tenhamos uma grande preocupação com a glória e o nome de Deus quando reivindicamos qualquer evento particular como um exemplo de sua providência especial, seja em relação a nós ou ao nosso país.